Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da Stay, nossa casa, nosso estúdio. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Marcos Pires, ele que é gerente de sistemas, projetos de transformação na Viveu, apaixonado por fotografia, cozinhar, estudar assuntos diversos como neurociência, inclusive vamos falar disso aí. Marcos, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, queria que você contasse um pouco da sua história para todo mundo te conhecer. Cara, Matheus, eu que agradeço, uma grande oportunidade aqui, né? Então estou muito feliz de estar aqui hoje. Bem, falar um pouquinho da minha carreira. Minha carreira assim, é uma carreira muito pendular, né? Eu migrei e fiz vários movimentos da minha carreira, ela não foi tão linear. Então eu comecei trabalhando no escritório de engenharia, a Sprel, como office boy, uma profissão que nem existe hoje. Escritório de engenharia e arquitetura. Era um escritório de engenharia elétrica, né? Por conta disso, eu fui fazer um curso técnico, né, de técnica em eletrônica pela ET Getúlio Vargas, né, eu tinha muita vontade de estudar na ET Getúlio Vargas. Fui fazer um curso de eletrônica, mas eu não segui minha carreira na Sprel, né, e eu tive a oportunidade de estagiar na Embratel. Na Embratel, eu tive meu primeiro contato com atendimento. Por quê? Eu fui dar suporte técnico para técnicos de campo. Os comerciais eles vendiam as soluções da Embratel, ele ia ativar esse serviço, né, que eram circuitos de transmissão de dados nos clientes corporativos, e o Marcos é quem ia orientando lá os técnicos de campo. Então, assim, a partir daí eu comecei a ter um contato com atendimento. Eu fiquei na Embratel por cerca de 5 anos, e a partir de lá eu comecei a despertar o interesse também por liderança. A gente tinha uma liderança rotativa, porque o escritório da unidade que a gente estava, ficava lá no Rio de Janeiro, e essa liderança era rotativa entre os membros ali da equipe, e eu gostava daquela liderança. Tanto que os meus amigos foram fazer cursos mais técnicos, engenharia, e eu acabei seguindo para uma área de gestão, fui fazer administração de empresas. Só que eu precisava fazer essa migração também para uma área, na época eu falava uma área mais administrativa, mais estratégica, e eu não tinha essa oportunidade ali na Embratel, porque era uma empresa muito técnica, eram soluções de tecnologia. Teve minha saída da Embratel, eu iniciei na Tóquio Marine, e a porta de entrada na Tóquio Marine era uma operação de atendimento, em que eu fazia abertura de sinistros, né? Então, um trabalho um pouco chato, porque o cliente ali não está ligando para o momento de felicidade, ele está ligando ali por conta de algo ruim da vida dele, né? Seja porque o carro dele quebrou, porque ele bateu, ou porque roubaram, e muitas vezes até num acidente que tem morte. Então, era um momento assim complicado para o cliente, e essa foi minha porta de entrada. Eu fiquei por cerca de 9 meses ali no atendimento, e aí foi a primeira vez que eu me deparei com essa questão que eu falei pendular, porque lá dentro da Tóquio Marine apareceu uma oportunidade que eles queriam algum profissional que tivesse conhecimento técnico, mas que cursasse humanas. E eu lembro que entre 2 centenas ali de profissionais, eu falei, pô, essa posição é para mim, né? Porque eu sou sou técnico em telecom, trabalhava numa empresa de telecom, hoje eu faço administração, então humanas e técnico é comigo. Então a minha função ali era cuidar dos projetos do contact center, e principalmente da pauta, a minha pauta principal era cuidar da URA. Então, prompt de URA, deixar a URA mais enxuta, fazer as regravações dos prompts, aí você tem um novo serviço, você precisa incluir na URA. Esse era o papel do Marcos. Nessa mesma ocasião também, culminou com o decreto 6523, a lei do saque. E aí eu ganhei de presente, você vai cuidar desse projeto. Então, tudo que era necessário ali por conta do decreto 6523, foi o momento que eu cuidei, porque nessa mesma ocasião o gestor lá da equipe, ele também mudou de empresa e eu fiquei sozinho. Então, eu tive que aprender ali na raça. Depois disso, depois da Tóquio Marine, eu recebi um convite para ir para a Mafre, também uma seguradora. E aí foi a minha maior experiência, fiquei quase 10 anos na Mafre, e minha função principal ali era replicar um pouco do que eu fazia na Tóquio Marine, cuidar da pauta de URA, cuidar dos projetos, cuidar de melhorias de processos também. E aí o meu primeiro grande projeto era fazer um mapeamento de atividades ali dentro do
contact center, e eu identifiquei ali muitas atividades operacionais, né? Eu lembro que o pessoal corria ali na operação com uma prancheta para fazer liberação de carro reserva, juntava tudo aquilo ao longo do dia e no final do dia fazia o envio dessas informações para as empresas que forneciam esse serviço aí de locação de carro reserva, por exemplo. E aí eu, após esse projeto, né, ou melhor, a conclusão desse projeto foi um dossiê com recomendações, com boas práticas, com um modelo operacional, e aí eu sugeria várias coisas ali, né, como criação de caixas departamentais, mudança de processo, tirar aquele atendimento, o papel ali da operação de atendimento. E aí esse projeto ele foi tão bem avaliado, falou, legal, você deu várias recomendações, então o convidamos aqui para você ser o gestor dessa área. E aí eu, de projetos, fui cuidar da criação de um back-office. Né? Então, lá o que a gente fez? Criou processos, a gente digitalizou muita coisa, trouxe caixa departamental, criou SLAs. Então, eu começava a entrar, de fato, ali na parte de atendimento ao cliente, mas nunca na liderança da operação, sempre ao redor, ao entorno. Né? Então, isso daí acho que foi a primeira grande entrega, e aí foi quando eu me virei um gestor, né? Um gestor, ali era um gestor de back-office. Depois disso, a Mapfre ela fez uma joint venture com o Banco do Brasil, então virou BB Mapfre, e aí falou, Marcos, legal, você cuidou, você criou essa área, você vai passar essa área aqui para uma outra pessoa, um outro gestor que vai vir de mercado, e você vai cuidar agora dessa parte da equalização de processos, né, dos processos de atendimento ao cliente, dos clientes que vieram da bandeira Banco do Brasil e dos clientes que vieram da bandeira Mapfre. Então, ali eu fui cuidar de trazer tudo para uma base única, gravações, processos, a gente tinha produtos também que eles eram diferentes, mas tudo isso daí, você tinha áreas diferentes, você tinha a expertise de dessas duas empresas que se juntaram, mas no atendimento ao cliente você não tinha essa separação, né? Você tem 0800 diferentes, você tem canais diferentes, mas cai tudo na mesma operação. Então também replicar esse modelo, fazer equalização desses processos. E aí eu montei ali um time de projetos ali de contact center. Então não era mais o Marcos sozinho cuidando de projetos, eu tinha um time, primeiramente para cuidar da equalização dos processos da joint venture e depois também para manutenção, para sustentação disso. Então, além de projetos, depois eu ganhei também a parte de suporte ali ao contact center. Em algum momento olharam para mim e falaram, pô, mas o Marcos aqui dentro, ele cuida dos projetos, ele é um cara mais de tecnologia do que de contact center. O Marcos saiu da diretoria ali que cuidava de pós-venda, assistência e clientes e foi para a diretoria de tecnologia. Dentro da diretoria de tecnologia, eu comecei a atender ali os meus antigos pares como clientes. Então, o Marcos e o time do Marcos ali identificava a necessidade, e não só de URA, mas parte sistêmica também, parte processual, e direcionava isso aí distribuía isso aí dentro da tecnologia, com a área de arquitetura, com a área de servidores, com os parceiros de negócio, então ia orçar quanto ia ficar aquela demanda e depois acompanhava aquilo até a implantação. Né? Então esse era um pouco do mote. Eu saí a área que antes eu era um cliente de TI, eu passei a ser um fornecedor. Isso bem resumidamente, tem muita coisa aí, né? Muita água passou por debaixo dessa ponte. E aí um amigo que já havia trabalhado comigo, lá na Tokyo Marine, 10 anos atrás, eu recebo o convite aí para retornar para a Tokyo Marine, porque a Tokyo Marine estava no processo enquanto as empresas estavam no processo de outsourcing, né, a Tokyo Marine estava no processo inverso, de insourcing, né, então de internalização de uma operação de assistência 24 horas. E aí voltei, né, então eu fiz um retorno aí para Tóquio. E qual era a minha função principal? Primeiro, cuidar numa fase de projetos, então escrever a história, testar, homologar. E somado a isso, enquanto a gente estava numa mesa como essa, todo mundo testando e o sistema que sustentaria ali a assistência 24 horas, mas após aquele período de projeto, e isso já estava também, né, já era um combinado, eu assumiria essa operação. Então esse foi o meu grande desafio. Eu deixei de ser o cara de processos, de projetos, de suporte, ou então como TI, fornecendo, sustentando e dando todo o suporte ali para o contact center, para ser um gestor de contact center. Então acho que isso aí foi a primeira grande guinada, porque daí não era só que eu estava
permeando e olhando ali da torcida. Eu passei a ser um gestor de operação. E aí acho que talvez foi um dos grandes desafios que eu tive, porque é diferente você fornecer um serviço, você apoiar o contact center e quando você se vê na situação, né? Então você não tem para onde correr e você consegue ver com outro olhar. Então, assim, muitas vezes eu queria levantar a mão e reclamar, e por alguma situação, ou por uma queda sistêmica, ou por alguma coisa que talvez demorasse, ou que demorava para uma evolução sistêmica, por exemplo, mas eu falava, cara, agora eu consigo ver qual que é a dor. É diferente. Aqui o timing é outro. Antes eu recebia ali a reclamação, por exemplo, ou um pedido de evolução sistêmica, eu voltava para dentro de casa, ia fazer uma especificação funcional, ia colocar aquilo ali num cronograma para entrega. E quando você está na operação, você não tem esse time. Você precisa tirar da cartola, você precisa fazer, de fato, uma mágica ali com o que você tem. Então, essa foi, acho que, uma das grandes mudanças. Eu fiquei mais uma temporada aí de quase 5 anos na Tokyo Marine. Então, a gente fez a internalização dos processos de assistência 24 horas alto. Depois também a internalização dos processos de 24 horas vida. E nesse mesmo momento já começou a me dar um incômodo novamente. Falei, cara, tô feliz, tô realizado, consegui enxergar um outro lado. Hoje eu sou um profissional diferente, mas eu acho que eu prefiro apoiar o conceito de CX, o atendimento, o contact center e tudo que faz parte desse universo do outro lado. Foi importante colocar os outros óculos, mas eu preferia, e eu, numa autoanálise, que assim, eu prefiro estar do outro lado, né? Então, fiz novamente uma guinada. Então, voltei para a parte de projetos, e aí é a minha entrada na Viveo, que é a empresa que eu estou hoje. Meu principal desafio lá era a implantação, não é ainda, a implantação do CRM, do Salesforce. Então, esse foi meu grande desafio. O que diferencia? Aí você fala, pô, então você voltou para projetos tranquilo, algo que você já fez? Tranquilo, nem tanto, porque eu fui para liderar 100%, para ser a liderança principal desse processo, mas de uma empresa que comprou mais de 20 outras empresas no mercado. Então, isso que eu ia perguntar. Conta um pouquinho da Viveo, o que ela faz, A Viveo é um ecossistema de saúde. Ela é uma empresa que o grande volume dela está na distribuição de medicamentos, essa parte logística também, mas ela comprou 20 outras empresas que elas se aglutinaram em algumas verticais. Então, parte de logística, essa parte de distribuição de medicamentos. Tem uma outra parte também que é sobre manipulação de soluções estéreis. O que é isso? É a bolsa de nutrição enteral e parenteral, é a bolsa de quimioterapia, que é uma outra, é um outro braço também. Algum fundo, então, pegou uma empresa lá no começo, colocou grana... Sim, e aí comprou. Então, assim, e tem uma parte que é indústria. Então, tem uma parte que é indústria. Então, por exemplo, aqui acho que é a mais conhecida, aqui é a Kremer. Então, essa é uma indústria. Então, a gente tem indústria, tem essa manipulação de soluções estéreis, a parte de logística, muitos centros de distribuição no Brasil, e essa parte aí de distribuição de medicamentos. Para mim, qual que é a guinada? Eu saí de um conforto de 15 anos de seguros, eu saí de um conforto de operações, contact center, eu saí de tudo isso. Então, se analisarmos hoje, talvez é o momento que eu estou mais distante de um contact center. Porque eu tô... Quando eu falo, a gente foi eu fui para implantar principalmente os módulos de Salesforce voltado para vendas, para vendas e a parte de serviço e de vendas. E é onde talvez eu esteja mais distante aqui do contact center, mas nem por isso a parte de relacionamento, a parte de experiência do cliente, ela não está presente. Aí acho que é onde talvez eu tenha me realizado como profissional, porque eu consigo olhar para toda a minha carreira, olhar por todos os lugares por onde eu passei, toda a experiência acumulada, e hoje acho que eu consigo colocar em prática através
da gestão de uma área de tecnologia, né? E é talvez onde eu estou mais distante, né? E hoje eu vejo que como é importante, porque quando a gente fala de tecnologia, no fundo, o que menos a gente fala é sobre tecnologia. No final, hoje é muito claro para mim que a gente está falando de pessoas, a gente fala de processo, a gente fala de mudança de mindset, de cultura. E aí, por isso, eu fui estudar também gestão de mudança, fui fazer uma incursão também aí até com neurociência, algumas coisas que, para algumas pessoas, amigos meus, que a gente conversa de vez em quando, falam, pô, mas você é doido, cara, que você tá em TI, em vez de se aprofundar. Eu falei, cara, a gente tem... Hoje, assim, muitos dos conhecimentos, eles viraram commodities, né? Então, a gente tem especialista para tudo, né? Então, eu sou um cara que eu estou na área de tecnologia, mas eu nunca programei uma linha. Nunca programei uma linha. E seria utopia eu querer agora recuperar esse tempo perdido. Não, agora eu tenho que aprender a nova linguagem. Cara, não, já desisti disso. Teve algum momento que eu até sofri. Eu falei, pô, o cara vai me enrolar aqui, eu preciso entender um pouco mais. Mas no final a gente entende que é sobre pessoas, não é sobre tecnologia. Então por isso eu fui estudar aquilo que mais me dava prazer, né? E aquilo que eu posso ser diferente. Então, completar, na verdade, o conhecimento e com as pessoas que fazem parte do meu time e por onde eu passei também. Legal. Marcos, assim, é muito legal ver um profissional completo que nem você, porque você já implementou o projeto, já tocou operação, foi da tecnologia, então acho que isso traz um valor para o seu perfil, que, pô, quando pessoas buscam aquele perfil específico, são poucos profissionais que têm essa bagagem. E eu queria entender exatamente da neurociência que você falou, né? Tá, para mim fica claro, pô, o que você ganhou aprendendo em cada área, porque agora quando você atende alguém, você já sabe a dor dele, você já sabe que o cara tá reclamando, se aquilo é uma frescura ou realmente é uma dor pro cara, ele não tá às vezes sabendo falar para você. Sim. E tem a visão da centralidade do cliente, porque no final toda a área que está mais afastada um pouco do cliente dia a dia, ela tende a não entender bem aquilo, não ter aquela visão do cliente. Para você já é natural, porque você viveu isso muito tempo. E aí minha pergunta então, como é que a neurociência... Pô, você entendia as áreas, você entendia as pessoas trabalhando ali, mas o que a neurociência trouxe de conhecimento prático que mudou o seu jeito de atuar, ou de pensar, ou de relacionar no dia a dia? Eu sempre tive muita curiosidade, assim, pouco da psicologia, até antropologia, na época que tava, todo mundo montava uma área, todas as empresas montavam uma área de inovação. Uhum. E aí, quando você vai estudar inovação, o pessoal fala muito de antropologia. Eu fui estudar um pouco de antropologia também, mas porque eu sou um curioso. Uhum. E depois eu comecei a me aprofundar sobre psicologia, e aí eu vi um curso lá de neurogestão, neurociência aplicada à gestão de pessoas. Isso também não é muito antigo, é mais recente, mas eu já lia muito, muito material. E não entrava na minha cabeça, eu falei, cara, mas é lógico para mim, assim, tem uma necessidade ali, tem uma dor, a gente precisa ter o olhar generoso. E eu falei, cara, não faz sentido aqui algumas coisas também. Você tem pessoas que às vezes saíram da operação, e isso é muito comum, né? Empresas, não empresas que são 100% contact center, mas empresas que possuem um contact center, porque é diferente. Uhum. Que eles fazem, eles começam ali é a porta de entrada. Como minha porta de entrada no mundo profissional foi começar como office boy, as pessoas começaram e começam muitas vezes ali no contact center. E depois elas fazem algumas migrações, vão para o marketing, vão para até dentro do contact center mesmo, vão para a área de tecnologia. E aí eu fiquei observando esses perfis, eu falei, cara, são pessoas que já sentiram a dor, por que não retribuem ou não têm uma escuta um pouco mais generosa? Isso daí foi um dos pontos que eu tinha mais curiosidade. E aí a neurociência ela tem uma explicação para isso, né? Você tem lá a tal da conformidade de grupo. E o que é isso? Você tende a ser mais do mesmo daquele grupo que você está. Então você pega um grupo de 10, 11, 12... Você chega nesse grupo pensando diferente, daqui a pouco você está pensando, você está criticando menos, ou você está questionando menos, daqui a pouco você está com o pensamento muito equalizado, né? Você está com o pensamento muito equalizado. Ou seja, por mais que eu tenha vindo de um lugar onde eu pensava do jeito A e fui para um outro grupo, sei lá, mas pensando não importa, um país, uma cidade, Sim. Não interessa o grupo que eu estou indo. E lá eles pensam do jeito Z. No primeiro momento aquilo me causa um choque, mas Exato. depois eu vou
me acostumando, é isso? É isso. Você tem vários experimentos hoje, por exemplo, tem da pessoa lá que ela começa, colocam pessoas num determinado espaço em que todo mundo sabe, menos uma. Daqui a pouco a pessoa ela faz coisas que ela fala, pô, mas eu não vou ser aceito. É uma sala de espera que todo mundo levanta quando faz um apito. Isso. E aí as pessoas que estão combinadas, elas uma hora vão saindo uma por uma, e todo mundo tá lá, ninguém sabia da regra, mas elas continuam levantando. Aí você fala, mas por quê? A pessoa fala, pô, aqui é o meio pelo qual eu vou ser aceito, é fazer o mesmo que todo mundo. Mas assim, você começa a se questionar. Chega um momento que você fala, cara, será que eu tô certo mesmo? Acho que eu tô errado. Deixa eu fazer aqui, deixa eu seguir o efeito manada. E isso é muito comum. Então, você fala, pô, mas... E aí eu discuti, eu também fiz migrações de área, né? E aí, em primeiro momento, você tem aquela revolta, você quer mudar o mundo, você fala, pô, a gente tem que atender melhor lá, pô, isso impacta demais ali a área de atendimento ao cliente. Então você chega com aquela revolta e depois você fala, ô, legal, ô Juninho aí, dá uma acalmada, você chegou com muita energia. Daqui a pouco você está começando a criticar e você fala, não, o pessoal ali do contact center, eles reclamam mesmo. Cara, não, o pessoal é chato. Você fala, pô, mas você tá indo contra tudo aquilo que você viveu, mas isso daí, do ponto de vista da neurociência, da psicologia, é explicado. Ele é explicado, você tende a não questionar. Muitas vezes você vai lá e você vai defender. É aquele tal... Hoje as famílias são pequenas, né? Mas antigamente você tinha lá 4, 5 filhos. Eles brigam entre eles, mas se aquele irmão sair para fora de casa e arrumar uma briga, os irmãos vão defender com unhas e dentes. Dentro de casa eles se pegam, mas eles vão se defender. E isso daí é mais ou menos o que acontece. Eu vou ter a tendência de defender aqui meu grupo. Pode até ser que ele não esteja 100% correto. Dentro de casa a gente vai resolver, mas eu vou defendê-lo aí perante a parte externa. Então, mas aprender isso, porque na verdade a gente aprende, identifica, olha pra gente e fala, puta, eu também sou assim, como todo mundo, mas o que aprender isso te ajuda? Cara, eu assim, também... Não foi que esse curso me ensinou isso. Tá bom. Na verdade, o curso, ele me mostrou aquilo que eu tinha identificado. Né? Que eu tinha identificado. Mas quando você tem consciência, quando você toma consciência, você vai se ver em alguns momentos, você fala, pô, cara, deixa eu pensar, deixa eu colocar Muitas vezes você fala, pô, o pessoal ali tá... Você fala, não, calma aí, deixa eu dar uma olhada. Né? Então, vou te dar um exemplo. A gente em tecnologia, com o chapéu aqui de tecnologia, você acaba se apaixonando muito pela solução. E isso é comum, né? É conceito até de startup, né? Uhum. Não se apaixone tanto pela solução, você tem que ir lá no problema. E muitas vezes naquela construção, você está lá, você desenvolve, você pensa em UX, você pensa também ali no usuário, mas sob a sua ótica. Você faz alguns testes, mas em algum momento aquela esteira corre e você faz, fala, pô, perfeito. Aí quando vem lá, vai para a produção, vai usar de fato aquilo, e aí alguém reclama, fala, pô, não tá legal. Aquilo, o mouse tem que dar à esquerda, lá para a direita, e é estranho. Qual que é a tendência? Fala, pô, o pessoal tá reclamando. Antigamente o cara ficava em 3 telas, eu joguei numa tela só pro cara e o cara mesmo assim tá reclamando. Usuário burro, né? Fala, pô, cara... Aí você vai dar uma olhada e fala assim, vamos sentar lá. Aí o cara mostra, não, sabe o que acontece? Eu tenho que fazer aqui. E aí, antes eu usava só o teclado, agora eu tenho que usar o mouse. Aí, como eu uso o mouse, eu tenho que pegar aqui, clicar. Você fala, cara, você olha e você fala, pô, o cara tem razão. Né? O cara tem razão, a experiência tá ruim. Mas o ato de você ir até a outra área, de você ver, de fato, a experiência que ele está tendo ali ao utilizar o sistema, a ver aquilo no campo de guerra mesmo, ali na produção, você só tem isso daí quando você, em alguns momentos, você tem algum lapso ali de consciência. Porque se deixar, você entrega e você fala, vamos pro próximo, o usuário agora, se quiser, abre uma melhoria. E é muito ruim, assim, você entrega algo novo, a pessoa vem cheio de expectativas e você fala, agora você foi para o final da fila, abre uma melhoria, abre um ticket de melhoria e daqui talvez mais um mês e meio eu vou atendê-lo. Então, quando você faz isso, você até encurta os caminhos, você consegue, você já está mexendo, você ainda não colocou totalmente na produção, você pode entrar ali no código e resolver aquele problema de maneira muito fácil. E o próprio desenvolvedor, ele fala, não, isso aqui é fácil. E aí você fala, pô, se é tão fácil, vamos fazer isso rápido do que ir lá você usar todo
toda a burocracia da empresa, de abrir um ticket, de aquilo, de alguém olhar, ele direcionar, e você vai, faz uma reunião, fala, cara, não precisa de nada disso. Né? Então, muitas vezes, assim, isso, no meu conceito, isso aí é agilidade. Você é agilidade. Às vezes as pessoas acham que agilidade é você implantar uma squad ágil. Não. Né? Squad ágil, o conceito é outro, ser adaptável. Mas ser ágil é isso, você vê o problema, já resolver. Isso é pensar aí com a cabeça do seu usuário interno e do seu cliente. Legal. E aproveitando esse gancho, você falou que você entrou agora, você está em TI, né? Nos últimos 3 anos, e que isso mudou um pouco sua cabeça. Talvez você tivesse uma cabeça de, não, TI tem que ser um cara bom em tecnologia, ponto. E agora mudou completamente. Você até falou, o que eu menos falo lá é tecnologia. Queria entender como é que... o que é essa visão do TI que você tem hoje? E se tem algum processo que você faz com as outras áreas para até dar essas agilidades que você está comentando. O que você faz aí para ajudar? Hoje, meu conceito é que TI é meio. Né? Então, assim, TI é ponte. E aí, até misturando, já falando da parte de experiência do cliente. Eu vou te falar, Claro. Vou voltar um pouco antes, né? Quando a gente começou a falar de transformação digital e agilidade. Eu tenho que ter uma squad, eu tenho que ter um aplicativo. Não, essa reunião aqui é para a gente discutir a criação do aplicativo. Mas por que a gente tem que ter um aplicativo? Era tão assim na moda que você precisava ter um aplicativo e muitas vezes você não tinha funcionalidades para colocar ali. Seu cliente, seu usuário, ele não tem maturidade. Igual agora, né? Não, tem que ter IA. Mas qual o problema que você quer resolver com IA? Não, tem que ter IA. Não sei. Não sei o que eu vou fazer com isso, mas tem que ter. Você fala, mas você quer ter um aplicativo e pipocou. Eu tinha um monte de aplicativo que você olhava ali, não era um aplicativo, era um site institucional. Falava da empresa, eu falei, cara, por que eu tenho isso? Aqui, quando eu clico, fala para eu ligar no 0800. Aqui tem um e-mail para eu printar, para eu copiar aqui e mandar do meu e-mail. Eu falei, eu não preciso disso. Então, esse era o grande risco. Quando você tem um balizador, você fala, legal, o que eu quero oferecer de fato aqui com o meu novo CRM ou com a minha plataforma aqui de omnicanalidade, o que eu quero com isso? Cara, eu quero encurtar as distâncias, eu quero deixar meu atendimento mais rápido, eu quero ter uma informação já na tela aqui do meu agente de atendimento mais rápido, aquela informação que teria em D mais 1 eu vou ter agora, aquela informação que vem do sistema X, quero ela consolidada. Então, a tecnologia, ela vai ser o meio que vai possibilitar você fazer tudo isso, né? Mas o meu olhar hoje, assim, o que mudou? Hoje, quando alguém lá da área de atendimento, então estou num projeto agora, inclusive, que eu falo muito, não falava tanto com o contact center, mas agora que a gente foi fazendo as bases, colocou o CRM, você começa a colocar outros módulos, a gente estava falando sobre o WhatsApp. E assim, eu não precisei de uma reunião de 1 hora. Nos 5 primeiros minutos que ela falou, aí eu falei, eu já sei eu sei qual que é o seu problema. Eu falei, é isso. Ela falou, Marcos, é isso. Ela falou, ninguém me entende. E aí, assim, você ter a capacidade de entender com mais facilidade. Eu acho que você, hoje, assim, que eu falo que é menos sobre tecnologia, eu consigo encurtar caminhos, né? De entender, de ter aquele ouvido generoso e falar, o que ela precisa é isso. E do outro lado, você faz um papel de roteador. Eu consigo chegar para um especialista ali, alguém com um arquiteto, e falar, olha, eu tenho essa necessidade, como que a gente consegue viabilizar isso? Para assim, é lógico, por estar imerso dentro do ambiente de TI, eu tenho algumas sugestões, eu acho que a gente poderia ir por esse caminho. Muitas vezes eu tenho... tem sentido naquilo que eu falo, mas muitas vezes o especialista ali, o arquiteto, fala, Marcos, legal, mas tem um outro caminho melhor para você. Né? Então, eu acho que é isso. Tudo isso que eu vivi hoje possibilita com que eu encurte caminho e eu dê um primeiro atendimento ali para aquela galera ali do atendimento, que muitas vezes tem aquela dor, tem o cliente ali em cima, ele precisa só de um alento. Ele fala, alguém me entendeu. Então, muitas vezes assim, você não dá a solução de imediato, mas... só de confortar que você entendeu... Confortar, porque eu já tive do outro lado. Falar, legal, Marcos, isso aqui vai na próxima, daqui 3 sprints, porque as próximas sprints aqui estão lotadas, então daqui 3 sprints a gente volta a falar sobre isso. Você fala, cara, isso daí não é tão... E aí eu também julgava, né? Isso não é tão complicado, cara, só... É um ifzinho aqui no código, né? Vai mudar minha vida. Vai mudar minha vida, é isso. Então, o ponto é, quando você falar com a área cliente... a pessoa geralmente vem com uma solução. Você fala, não, peraí, me conta a sua dor. Calma, deixa eu entender o problema.
Aí você entende o problema, traz pra dentro de casa, mostra pra pessoa que você entendeu o problema, traz pra dentro de casa e fala assim, amigo, ó, o problema... E aí você destrincha o problema do ponto de vista técnico. É isso. Ou seja, você tá traduzindo alguém que vinha falar de uma solução, você fala, calma, me dá a dor, pega a dor, explica a dor de forma técnica, e aí sim o técnico consegue dar a melhor solução possível para aquele problema que ela tinha. Tem um negócio muito engraçado que acontece, Matheus, que é o seguinte. Muitas vezes você vê ali alguém, um gestor de operação, e ele vai para a TI, ou ele abre um chamado, ele fala, olha, quero que a informação X, que está na tela tal, ela seja apresentada na tela Y. De modo bem simples, o profissional de TI ele vai ver aquilo e fala, cara, isso aqui é muito simples, vou viabilizar para ele. Ele vai lá, fala, ó, o programa está na segunda sprint, vou gastar aqui 2 dias. Cara, lindo, ele vai lá, entrega, e o cara olha e ele fala, pô, legal, agora eu tenho a informação. Mas se você tiver habilidade, falar, ah, legal, mas por que você está pedindo isso? Não, eu estou pedindo, sabe por quê, Marcos? Eu quero que essa informação apareça, porque eu copio ela e colo no campo tal, porque daí meu relatório, ele vai sair tal, e aí eu tenho um cara aqui de EMAS, aqui na minha área, que ele vai gerar um dashboard para mim. Eu falei, pô, você está querendo tudo isso para falar, mas aí eu tenho uma área lá de informações. Eu falei, o que você precisa, na verdade você não precisa ter esse trabalho manual. O que você precisa no final é o dash. Então, assim, muitas vezes não é da minha área, mas eu consigo ir lá e falar com quem cuida do Power BI e falar, ó, tá vendo essa informação? Ela já existe, porque ela tá nas bases XPTO. Você consegue criar um dash para mim? Pô, Marcos, consigo. Então, assim, não tem desenvolvimento. Muitas vezes, você não usou a estrutura de abre ticket, analisa ticket, faz lá, escreve história, programa, faz um plano. Você elimina tudo isso para uma informação que não tem. Por quê? O cara da operação ele não tem a obrigação de saber que base que usa, se existe uma base, se existe 2, se tem servidor, se não tem. Ele não tem obrigação nenhuma, ele tem uma necessidade. Mas muitas vezes, acho que é pela praticidade do dia a dia, você acaba focando no pedido dele. Então aí vira tem a metáfora, né, o cara é garçom, só tira pedido. E é isso que acontece, né? Muitas vezes tanto que depois de um tempo você fala, pô, aquilo que me pediram ninguém tá usando. Porque o cara talvez, ele usava aquilo para gerar o dash, aí em algum momento facilitaram, criaram um dash para ele como ele precisava, e aquela função não precisa mais. Então é isso. E possivelmente ele deve ter cobrado algum analista ali dele. Cara, por que tá demorando tanto? Ah, porque olha o que eu tenho que fazer, copiar aqui e jogar aqui. Ah, então pera um pouquinho. Cara, tira isso aqui, porque eu vou cobrar ele. Fica fragmentando. Sim. Vai chegando. Mas hoje, quando eu olho, eu falo, pô, mas isso aqui, vou reduzir. Eu já consigo pensar, por exemplo, se a gente conseguir fazer isso aqui, vai tirar muito tempo. Sim. Ah, quanto tempo você gasta aqui? Ah, Marcos, para fechar um pedido aqui, são 8 minutos. Cara, se eu conseguir te entregar aqui numa única interface, numa única tela, você já elimina 2 minutos. Na minha cabeça, a gente sabe que as empresas elas precisam ser eficientes para maximizar, diminuir aí seus custos operacionais. Então, aquilo é dinheiro, né? Claro. É dinheiro em caixa. E você fala, pô, eu consigo te dar uma qualidade melhor aqui de trabalho aqui para o seu profissional, da sua equipe. Como é que você apresenta tudo isso em métricas depois? Existe algum KPI que a sua área segue? Como é que você mostra lá para, sei lá, para alta liderança que, tá vendo esses projetos aqui que eu fiz todos, do jeito que eu fiz, eu consegui melhorar tal, a eficiência tal. Existe isso ou ainda? Não, eu acho que assim, por onde eu estou, por exemplo, hoje, é uma empresa que ela está se consolidando, ela está equalizando processos. Por exemplo, a gente tinha várias unidades de negócio fazendo várias unidades, não, eram várias empresas que foram aglutinadas. E qual que é o principal meta? Deixar tudo numa base comum. Então, mesma base de cadastro de cliente, eu tenho mesmo cadastro de produto, tenho tudo isso. Hoje, você tem a área lá de atendimento, os profissionais voltados ali para o comercial, que eles têm as métricas próprias, né? Então, eu do lado de TI aqui, eu, de vez em quando, sou curioso, eu consigo olhar ali algumas métricas, por exemplo, deixa eu ver esse atendimento digital, deixa eu ver esse atendimento de WhatsApp. Tanto que a gente está trocando a ferramenta agora por conta disso. Mas eu não sigo, eu não tenho essa prática. Então, acho que isso daí é algo que está começando. Mas eu acho que é um movimento que ele está chegando e ele é para ficar. Não tem como você não olhar para as métricas do atendimento, né? Então, legal. Você não tem. Mas hoje as métricas elas são muito baseadas
na minha área. Então, assim, o que eu consigo fazer? Ainda está muito focado para a tecnologia, né? Quantas funcionalidades, o que eu consigo entregar nessa sprint. Aí, assim, também tem o trabalho não realizado. De todos esses tickets que me abriram, o que eu consegui resolver aqui com soluções que a gente já tinha, que eu não precisei desenvolver de novo. Então, essa análise está muito nesse ponto, ainda com uma ótica muito de tecnologia e das métricas minhas de tecnologia. Né? Porque na sua visão, para o que você está contando, o certo seria o seguinte, não, eu não quero métrica nenhuma minha, eu quero métrica dos outros, porque eu vou se o TMA diminuir 1 minuto, eu fiz parte disso. Sim. Eu ajudei o TMA a diminuir 1 minuto. Então, eu acho que é mais sentido para... Eu tenho algumas coisas, que nem você tem lá, é uma empresa que... Ali são vendas, a gente está falando de um processo que é B2B. Então, é lógico, quanto mais rápido eu consigo atender, se eu consigo automatizar um pedido, né? Então, você imagina que eu estou falando de operadoras de saúde, estou falando de grandes hospitais, eu não estou falando de 3, 4, 5 itens. Muitas vezes eu tenho centenas de itens lá. E muitas vezes esses itens eles precisam ser digitados, eles chegam de várias formas, né? Ou via telefone, ou via e-mail com PDF. Então tem algumas coisas ainda que podem melhorar ainda do ponto de vista digital. Então, quanto mais rápido eu consigo, então, isso são métricas, né? Quanto mais rápido eu consigo responder aquela cotação, maior probabilidade de eu ganhar aquele negócio para a empresa. Menos gasto, mas... Então, isso daí são métricas que eu consigo ver. Então, assim, o que a gente ganhou de negócios, né? Então, eu consigo hoje inferir um pouquinho. Então, isso vai ajudar onde? Cara, vai ajudar para que eu seja mais ágil. Olha, isso aqui, se a gente colocar aqui uma solução de IA, nesse caso cabe, para a gente digitar isso daqui de modo automático, eu consigo responder isso mais rápido. Em vez de o meu agente perder ali 1 hora, 2 horas, dependendo do pedido, eu consigo ver isso aqui, ele só, ao invés de digitar, ele validar, que é diferente. Legal. Uma dúvida minha aqui, questão de visão de produto. Hoje você entrega soluções para dentro da empresa. Tá bom. Mas, e aí curiosidade, eu não sei se faz sentido você ter uma visão, quando a pessoa te pede alguma coisa, você fica pensando no produto como um todo, ou você pensa mais nessa questão da otimização? Não, isso aqui está otimizando, tudo bem. Ou não, pera, deixa eu parar para trás, eu entendi o que ele pediu, eu sei que isso aqui pode ser dor de 3 e 4, deixa eu pensar de um ponto de vista de um produto que seria funcional para a empresa inteira. Como é que você divide esse... É isso, eu vou pensar sempre nesse caso, do macro para o micro. Tá. Então, assim... eu vou priorizar aquilo que resolve o maior número de dores com uma ação. Né? Então, de repente, você está concorrendo ali uma atividade que vai resolver a dor de 1% ali da companhia e eu tenho aqui 50%, é isso que eu vou fazer. A Vivio hoje ela é um ecossistema e eu tenho verticais de negócios diferentes. Mas muitas vezes você tem o mesmo cliente comprando nessas mesmas verticais. Então, eu não tenho como... analisar isoladamente, por exemplo, um pedido, porque eu falo, isso aí é legal, mas lá no futuro, quando essa vertical entrar aqui e começar a consumir, utilizar aqui desse CRM, eu já vou facilitar, vou ter isso facilitado ou não. Ou muitas vezes acontece o contrário também, eu vou do micro, né? Pode acontecer isso. Eu tenho um pedido ali que vai resolver uma dor, mas olha, todo mundo vai embarcar nisso daqui a pouco. Né? Olha, essa solução aqui ninguém está utilizando, mas mesmo que às vezes ninguém externou aquela dor, mas quando você traz aquilo, né? Muitas vezes as pessoas falam, se a oferta fala assim, isso aqui é legal, não tinha pensado, mas isso daqui vai me ajudar. Então, assim, você não tem um padrão, mas a gente pode dizer que eu vou sempre tentar resolver o maior número de dores numa tacada só, e depois você vai fragmentando para aquilo, relevância mesmo, porque assim, a empresa ela tem um dinheiro limitado ali, então a gente precisa escolher e ter muita responsabilidade ali onde a gente vai colocar energia. Legal. Quando a gente fala toda essa transformação que você está fazendo, você fez o curso de gestão de mudança. Queria entender quais elementos, assim, se tiver que espremer bem o curso, o que você mais traz de aprendizado e prática no dia a dia da dinâmica toda de gestão de mudança? Gestão de mudança, ela fala muito de várias matérias, né? Gestão de stakeholders, gestão de risco, ela vai falar de diagnóstico de prontidão para uma mudança. Mas eu acho que uma das coisas que a gestão de mudança e o estudo da gestão de mudança assim, mais me mudou, né? Desde quando eu comecei, mesmo antes de tirar a certificação, eu passei a estudar muito isso, é que para a visão de projetos, né? E meu chapéu sempre foi de projetos,
você tem ali principalmente os projetos tradicionais, né? Que todo mundo fala, o famoso cascata. Você tem ali um escopo, você tem um começo, você tem o que você vai entregar, você também especifica o que você não vai entregar, quem está envolvido, você mobiliza time. Você tem um começo, você tem ali uma jornada, você tem dificuldades, você tem algumas mudanças, mas pouquíssima margem para mudança, e você tem um fim. Então o projeto ele tem começo, meio e fim determinado. Quando termina esse projeto, como que é medido o sucesso? Entreguei nos 3 pilares, com custo, com prazo e com qualidade. Ah, legal. E o que a gestão de mudança me mudou? Porque quando termina o projeto, na verdade não terminou ainda. Para a gestão de mudança, isso continua. Porque assim, a gestão de mudança ela chega antes ali para fazer um diagnóstico de prontidão, o quanto a empresa está preparada para aquela mudança. O quanto as pessoas gostam do formato que está e quanto eles estão incomodados. Né? Porque assim, o incômodo ou o conformismo ele vai ajudar ou dificultar a sua mudança. Mas depois do projeto entregue, a gestão de mudança ela tem um papel importante que é garantir a consolidação daquela mudança. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Você termina o projeto, você tem grandes consultorias, a consultoria ela sai, a equipe é desmobilizada e a cultura de uma empresa ela é muito forte. Se você, ainda mais quando você tem processos, que o processo antigo ele ainda permanece, ou a aplicação antiga ela permanece, a probabilidade das pessoas voltarem e utilizarem e correrem para o caminho mais fácil é muito grande. Né? Então você tem inúmeros cases aí de projeto, foi um sucesso, comemoraram, abriram champanhe, e depois as pessoas lá debaixo dos panos estão utilizando ainda sistemas antigos. A gestão da mudança, acho que o principal dela é garantir, pegar na mão de todo mundo e, durante 2 meses a gente vai estar aqui, vai estar tirando dúvidas, se tiver que dar treinamento, a gente vai dar treinamento, mas por que é importante aqui a gente seguir com tudo aquilo que o projeto se propôs a fazer, tudo aquilo que o projeto se propôs a mudar, né? Porque o projeto, ele tem como grande objetivo fazer uma mudança. Né? Um projeto ele vai trazer uma economia, ele vai trazer qualidade, ele vai mudar um ponto, ele vai levar a empresa de um ponto A para um ponto B, e a gestão de mudança que faz isso. Mas de tudo que envolve gestão de mudança, eu acho que a fase de consolidação é algo que eu não tinha essa visão. Eu imaginava que a gestão de mudança era riscos, stakeholders, e eu vejo que uma parte muito importante hoje é isso. É quando o projeto termina, para a mudança não termina. Você continua ainda com a gestão de mudança e você vai fazer uma coisa mais gradual possível até que você olha assim e você fala, cara, tá todo mundo utilizando, tá todo mundo andando com as próprias pernas, não tem... as pessoas não estão voltando ao processo antigo. Já ficou natural para todo mundo. Já ficou natural. Então, legal. A gestão de mudança, para mim, ela pegou nesse ponto e assim, mudou meu mindset nesse sentido. No pós, quando todo mundo fala e sai, você fica sozinho ali, você fala, pô, legal, agora que nosso trabalho, ele começa. Né? Bacana. E aí eu queria aproveitar o gancho de projeto e mudança e falar um pouco do seu case ali da Tecnomarine, que você internalizou a operação, né? Que o normal era externalizar. Como é que foram as preocupações, o que você teve que pensar, o que você copiou do que estava lá fora e só trouxe para dentro? Como é que foi tudo isso, assim? Eu preciso ser muito honesto, assim, E rapidinho, e sabendo que você ia virar o gestor depois, né? Porque a bronca ia ser sua depois de implementar o projeto. Foi muito engraçado, porque assim, eu cheguei com um chapéu e sabia que depois eu ia ter que tirar e colocar o outro muito rapidamente, assim. E isso aconteceu quase que tudo ao mesmo tempo. Quando eu recebi esse convite, primeiro, é uma operação crítica. A gente fala muito em tecnologia de sistemas de missão crítica. Pensando numa seguradora, é uma operação crítica. Né? Ninguém compra seguro para utilizar. Quando você pensa numa área de sinistro, por exemplo, ela tem uma atuação ali no conserto do carro, na restituição do valor monetário daquele bem ali que foi roubado, por exemplo. Mas quando você pensa em assistência 24 horas, é ali, na hora. Então o cara bateu o carro dele deu uma pane, o pneu furou, ele liga, ele quer aquele guincho chegando dentro de 45 minutos. Então, para mim, esse daí era algo que me dava um pouquinho que me dava esse medo. Até deixa eu reposicionar aqui. Então, aí, quando eu cheguei na Tecnomarine com essa missão,
de cuidar da operação. Então, em primeiro momento, muito mais pela expertise de projetos. Olha, a gente precisa de alguém aqui que ajude aqui a equalizar, trazer, fazer equalização de processos. Então, eu falava com várias pessoas. Então, tinha um time de treinamento, a gente estava ali desenhando treinamento. Aí virava para o outro lado com o RH e falando sobre perfil e a descrição de cargo ali das pessoas que nós contrataríamos. E, nessa fase de projeto ali, vamos testar. Então, assim, também não é muita audácia minha dizer que criei isso do zero. Tinha muita coisa que já estava. Eu cheguei faltando 6 meses aí para a virada do projeto, então já tinha muitas ideias ali sendo construídas. Algumas eu continuei, outras deu tempo de repente, a gente dar uma pivotada e falar, pô, isso aqui vai fazer mais sentido. E aí teve minha contribuição também. Só que tudo isso eu tinha que pensar e falar, cara, legal, isso vai funcionar na operação? Esse processo aqui, como que vai ser no dia a dia? E, além disso, eu tinha que pensar tinha outras matérias que não fazia parte do meu dia a dia. Então, eu tinha que pensar em fraude, por exemplo. E eu falei, pô, legal. Eu estava pensando aqui nas minhas habilidades, né? Projetos, processos, tecnologia, operação eu conheço um pouco, mas, de repente, eu tinha que discutir ali sobre produto. Então, tem a área ali do produto, do desenho do produto, das coberturas. Então, eu também me coloquei à prova, porque nesse processo todo em que eu fui para ajudar por conta do meu conhecimento, eu também tive que aprender e acelerar essa curva de aprendizado. Então, durante 3, 4 meses, muito nesse mundo, nos 2 últimos meses eu estava fazendo entrevista, então os coordenadores que iriam me ajudar, supervisores, os primeiros agentes de atendimento ali, eu também entrevistei. Então, na primeira turma, os supervisores, coordenador e os agentes de atendimento, eles fizeram o mesmo treinamento. Né? Então, a gente começou ali fazendo a virada gradual, né? De pouquinho em pouquinho, e essas pessoas chegando. Então, para mim, eu consegui ver essa operação nascer do zero, né? Desde a concepção até você virar 100% da carteira, sair ali de 2, 3 atendimentos por dia até você chegar ali, 50 mil assistências, né? Então, absurdo. Estou falando de primeira leva ali com 30, 40 atendentes, por exemplo, e quando eu saí da operação, a gente está falando de mais de 300 atendentes. Nossa. Então, era uma operação muito grande mesmo, né? E isso tudo a gente com a missão de melhorar a NPS, de reduzir... porque você está internalizando, não é à toa, não é só porque é bonito. Sim, você tem algumas coisas, né? Então, a empresa, né, como toda empresa se propõe, ela precisa faturar, e aí você tem a área comercial que vai vender, mas a sua área, geralmente, ela é vista como uma área que ela é uma despesa. E como você ajuda a empresa? Você diminui sua despesa, né? Então, eu vou trazer para cá, mas não quer dizer que eu tenho um budget infinito para contratar o tanto que eu preciso. E foi uma empreitada, assim, de muito sucesso. Né? Eu acho que, assim, o principal, a Tokyo Marine, ela tem muito essa visão, né? Então, ela zela muito por seu cliente. Então, de certo modo, foi muito fácil convencer. Não é nem convencer, né? De certo modo, foi muito fácil atuar nesse processo todo, né? Quando a gente fala de convencimento, algumas coisas era por, talvez, restrição de tecnologia também, de timing, mas assim, não teve nada que foi para trazer benefício para o cliente que a gente não tenha conseguido fazer, que a gente não conseguiu fazer, e o time que está lá hoje continua fazendo aí com muita maestria, né? Legal. Então, é uma empresa que ela para quem estava ali a fim de prestar um atendimento de excelência, ela ofereceu todas as ferramentas necessárias ali para os gestores. Né? Legal. E como é que você engajou o time que te ajudou nesse processo? Né? Como é que você engaja? Como é que você fez eles... Como é que vendeu um propósito para a galera? Era muito engraçado. Também, assim, eu fiz algumas coisas muito por sensibilidade, por experiência, por outros gestores que vieram antes de mim, e eu tive a sorte de ter grandes líderes aí que me passaram algumas coisas. Mas quando você fala lá de gestão de mudança, por exemplo, vou voltar um pouquinho, você fala muito de vender o propósito, né? Gestão de mudança, quando você fala a gestão do projeto, você está falando de transformação cultural, você está falando de transformação de um pouco das pessoas também, né? Então tem muito disso. E eu lembro, né, a gente construindo ainda, testando o sistema de um lado, e ainda daqui um mês, né, você ia ter o início da operação, e a gente falando ali com os coordenadores, com os supervisores, e a gente precisava vender o propósito. Então, muitas vezes é você trazer
aquelas pessoas e fala, olha, o que a gente tem hoje, como é feito, né? E é feito muito bem, mas a gente quer ir para esse outro lugar. Né? E nesse um mês, você teve, por exemplo, um mês que a operação ainda não existia, você precisava vender o sonho. O que a gente espera? Olha, vamos lá, olha, já tem o saque aqui da Tóquio. Como que é esse atendimento? A gente quer colocar e quer trazer isso para assistência 24 horas. Ah, não, mas a assistência 24 horas é muito nervosa, não dá para ser desse jeito. O que você sugere? Então, ainda nesse um mês, a gente conseguiu ainda colocar algumas coisas que aquela primeira galera trouxe de mercado, né? Muitos deles a gente teve esse cuidado de trazer pessoas que já haviam atuado com assistência 24 horas, por exemplo, e nesse um mês eles trouxeram algumas coisas assim muito interessantes. Então, eu conseguia ir lá para a tecnologia e falar, pô, o pessoal falou isso aqui, dá para a gente encaixar? Dá para trazer essa informação? Eles nos trouxeram que muitas vezes você tem dificuldade do cliente se localizar, ele não consegue nem passar o endereço de onde ele está. Isso é uma verdade. Às vezes o cara está na marginal e não consegue ver o número. E aí você vê, a gente foi gerando ali, naquele sprint final, muitas soluções que foram sugeridas ali para aquela galera. Então, assim, esse primeiro time, ele teve que acreditar no sonho, mas como que a gente fez para ele acreditar no sonho? Tornou eles participantes de tudo aquilo. Então, assim, quando a pessoa se sente participante, ele passa a ser um defensor. E é muito engraçado que aquela primeira turma, ela foi a turma que contaminou os outros. Então você começa com 20, a segunda já teve 80, e muitos deles são os defensores, muitos deles viraram supervisores depois. Mas acho que é isso, é você vender o propósito e embarcar eles no propósito e embarcá-los também na construção. Isso acho que vale no processo de gestão de mudança, na venda de um projeto e na gestão de pessoas também, assim, você tem que tornar a pessoa participante. Eu acho que hoje isso aí que eu consigo ver e aplicar isso para todas as áreas. Legal. Eu vou puxar agora um gancho lá da neurociência que você falou, né? Você deu o exemplo de pessoas que são contaminadas. Ou seja, eu entro num grupo com 20, 50, não importa quantas pessoas, e eu me contamino, pelo bem ou pelo mal, com aquela cultura existente. Mas como é que o mundo muda? Como é que a neurociência explica que deve ter uma pessoa que faz exatamente o oposto? Que ela entra num lugar e ela muda aquele lugar. Como é que eu não sei se chegam a estudar esse tipo de coisa, mas... Eu não tenho, assim... meu conhecimento de neurociência, ele é básico, né? É só a pontinha do iceberg ali. Mas, assim, acho que tem pessoas que ela tem a capacidade de mobilizar muita gente, né? Então, tem pessoas que têm... Não vou falar que é o dom, acho que isso pode ser desenvolvido também, mas você vê grandes lideranças que ele consegue, né? Essa capacidade que eu estou falando de vender o sonho, ele consegue fazer isso muito bem. Né? Então ele consegue, primeiro, motivar os líderes deles para que esses líderes sejam replicadores daquilo ali. Então, ele não faz isso sozinho. Então, primeiro ele tem que convencer quem está ali no entorno dele. Ele precisa convencer. Olha aquela pedrinha no lago, né? É isso. Ele precisa convencer. Convenceu? Aí esses três eles vão reverberar aquele mesmo discurso. Eles precisam acreditar. Sabe aquela máxima? Se você não compra o produto, como você vai vender? Eu acho que é isso. Você precisa primeiro, legal, eu não consigo mobilizar todo esse time. Mas quando você consegue mobilizar, vou imaginar, o CEO, ele precisa mobilizar os diretores dele, que esses também vão mobilizar os seus gerentes para que eles... E por aí vai. Agora, se você não tem a capacidade de mobilizar a primeira camada próxima de você não vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que a grande explicação, cara, eu tenho exemplos aí de CEOs que eles conseguem, com um discurso aí matador e mobilizador mesmo, de fato, eles conseguem envolver muita gente, né? Então ele consegue falar, olha, é isso, a gente tá nesse lugar, a gente precisa ir para esse lugar, tô junto com vocês e eu quero a ajuda de vocês pra gente construir. Como que a gente vai construir? De que modo que vai ser essa ponte pra gente chegar lá do outro lado? Então ele tem um discurso que ele consegue vender muito bem, então geralmente são pessoas que se comunicam muito bem, e ele envolve muito bem, mas acho que o outro ponto, ele tá junto. Então, assim, o discurso ele pode se esvaziar na saída da sala. Mas ele sai da sala, ele abraça ali, ele fala, cara, vamos fazer junto. Vamos ali pra operação, vou descer, eu quero aí a saber. coisa acontece. Aí acho que a coisa acontece. Eu não vejo outra explicação, assim. Só o discurso por si só, ele não funciona, mas precisa ser muito bom. E aí você tem os atos aí da liderança que vai dar sustentação para esse muito discurso. Bom. Marcos, pra gente concluir, que chegou quase na nossa hora aqui, queria saber o que... Eu vou fazer uma pergunta que pode ser dois caminhos, tá?
Ou uma, puta, eu sonho em ter uma solução desse tipo aqui e a tecnologia ainda não permite, mas eu tenho esse sonho de um dia poder atender o cliente desse jeito, ou ter uma tecnologia que vai gerenciar a empresa desse jeito. Ou o que você vê como tendência de coisas que vão acontecer nos próximos anos aí de concreto? Eu não estou falando nem da tecnologia em si, vou usar o seu gancho. Quero saber qual que é a solução, o que você acha que vai mudar o relacionamento da empresa com o cliente com tecnologias que a gente está tendo aqui agora. Cara, dá para ir para vários caminhos, assim, mas vou utilizar uma que eu vi a semana passada, acho que é Sam Altman, da OpenAI. Ele falou que, assim, estamos entrando na área do fast fashion do SaaS. Né? Ele falou alguma coisa assim. Tá bom. O que é o fast fashion? Você tem roupas ali que ela não dura uma temporada. Uma temporada. E o que sempre foi o limitador das empresas? Tecnologia. Ah, não tem tecnologia para isso. Ah, mas isso se você jogar na nuvem são muitos dados, vai ficar muito caro. Então, para tudo você teve um empecilho, uma trava. Teve um empecilho. Ah, mas isso aqui você vai contratar essa solução. Imagina 1.000, 4, 5 mil licenças. O que você tem hoje? Você tem pessoas, até eu que eu te falo que eu nunca programei, mas eu consigo lá e falar assim, ó, preciso de uma aplicação que faça tais, você dá algumas instruções nessa linguagem, fala assim, preciso nisso, tal. Ele consegue dar todo aquele prompt para você, ou melhor, você escreve o prompt, ele vai dar aquela linha, você vai lá, coloca na plataforma que você quer utilizar, enfim, e você tem uma solução. Ou seja, o custo de desenvolver e a velocidade de desenvolver um sistema está muito fácil. Tá bom. O que vai ser, o que é o diferencial hoje? Porque assim, vai chegar um momento que todo mundo pode criar a aplicação que quiser, pode criar o aplicativo, pode fazer tudo. Então, assim, tudo virou descartável, assim. E você tem muitas opções da mesma coisa. Né? Então, assim, a tecnologia deixa de ser um problema. Agora, não estou falando que vai ser isso, mas essa é a tendência. Tá. E quando a gente fala do CEO do OpenAI, né, falando isso, porque ele sabe que tudo que ele está criando é para viabilizar isso. Ele sabe o que ele está construindo, o que ele está pavimentando. Então, assim, no final de tudo... Mas isso acontecendo, o que vai ser o que vai ser o final? Não estou nem dizendo o meio. Tá bom, vamos ter software fácil de criar tudo. Mas quem que vai... O que isso vai entregar ali na frente? Qual que é o do fast fashion? Se você imaginar que, assim, a tecnologia não vai ser mais um problema. Então, assim, tem algumas empresas que elas têm... Empresa de tecnologia precisa ter uma preocupação, precisa oferecer alguma coisa diferente. Porque, assim, eu sou tecnologia pela tecnologia, mas aí as outras empresas que não são de tecnologia, de repente ela vai poder criar a própria solução dela. Né? Então, você imagina, eu sou uma empresa de alimentos, que eu nunca me preocupei com tecnologia, eu contratava lá uma grande consultoria. Mas eu conheço muito de produzir alimento. Então... Mas eu consigo muito de produzir alimento. Então, assim... Você tem essas empresas que a tecnologia passa a não ser um problema para ela, mas para a empresa de tecnologia passa a ser um problema. Por quê? Para quem eu vou ofertar isso se até aquilo que eu tinha não é diferente? Aí no final de tudo, quando a gente tirar tudo que é acessório, gordura de um lado do outro, no final o que sobra não. O diferencial são as pessoas e a capacidade de prover soluções. Então, assim, qual que vai ser o grande diferencial? Você vai pensar alguma coisa e falar assim, eu consigo fazer isso hoje. Por exemplo, hoje a gente tem um problema, né? Você tem condições hoje de aplicar e colocar inteligência artificial num monte de coisa. Você consegue criar agentes, robôs para muita coisa. Mas a gente tem um problema, né? Se você libera isso para a empresa inteira, todo mundo sai criando, isso tem um custo, né? Às vezes as pessoas não param para pensar. Você vai lá, você tem uma torneira aberta lá na cloud, né? Na sua plataforma. Você precisa administrar tudo isso. Então, esse é o limitador hoje. O limitador, ele é tecnológico, agora nem tanto tecnológico, mas ele passa a ser financeiro. Talvez quando cair essa barreira financeira, no final é a capacidade do ser humano mesmo em inovar, em prover soluções, e aí a experiência vai dizer muito, né? O que eu já vivi, o que eu já passei, por onde eu passei, o que eu consigo ofertar, o que eu consigo fazer de diferente. Então você pode até continuar vendendo tecnologia, mas você vai ter que trazer alguma inteligência, você vai precisar trazer alguma coisa diferente. Você não vai dar para você vender só tecnologia pela tecnologia. Plataforma de CRM, plataforma de discador, qualquer... Aí é uma opinião Sim, minha, claro. totalmente empírica, uma né? aposta. Mas o que eu imagino é que eu vou vender um CRM, mas assim, eu tenho um conhecimento de causa aqui de... Não, digo só a plataforma, tá aqui, pega minha plataforma. Não, todo mundo faz. Você tem, qual que é o padrão hoje? Você vai lá, compra de um grande player, você traz um outro grande player para fazer a integração, legal. Mas muitas vezes, quem tem a expertise do negócio? Sou eu.
E por que eu chamei esses grandes players? Porque eu não tenho a capacidade de tecnologia. Quando A hora você... que eu tiver. A hora que eu tiver, por que eu preciso deles? Então, assim, para quem fornece tecnologia, para quem fornece essas soluções, eu acho que tem que estar preocupado com isso no longo prazo e pensando na perenidade da empresa. Acho que tem que estar olhando. Isso precisa ser uma matéria já. Né? Legal, Então, legal. Então acho que isso daí é o que eu imagino aí para o futuro. Gostei, não, faz sentido, faz total sentido. Marcos, muito obrigado, adorei o papo aqui, conhecer você, conhecer um pouco da dinâmica e alguém que tem uma visão bem ampla, como depois de conhecer tanta pessoa, ela muda um pouco o patamar e muda um pouco o jeito de olhar para o mundo. Muito bacana, Sim. cara. Cara, eu que agradeço, assim, foi muito bom, passou muito rápido, né? Então, Boa. passou muito rápido, é sinal que foi bom. Espero que eu tenha, de alguma forma, aí contribuído, aí ajudado. Também me procurem nas redes sociais, assim, há algum tempo atrás comecei a escrever bastante, então estou colocando algumas ideias minhas ali sobre projetos, sobre experiência do cliente, sobre gestão de mudança. Então, contribuam lá e espero que isso os ajude também. Obrigado, Boa, Matheus. valeu.